Olá, boa tarde. Vai iniciar mais uma live aqui do Elvira Brandão, esperar os convidados. Hoje uma live muito especial de como os estudantes estão se preparando para o vestibular. Começa uma decisão muito importante na fase desses... Eu falo meninos, mas já são homens, né? E mulheres. Então é importante, e aí a gente fez esse convite para o Tomás, que é um ex-estudante do Elvira, para o João, que é da redação Nota 1000, e para a Dai, que é a gestora aqui do ensino médio. Então só aguardar mais um pouquinho, deixa eu me apresentar para quem chegou agora. Eu sou João Santana, articulador estratégico do Colégio Elvira Brandão, e a gente está com um modelo diferente agora para as lives. Então cada semana é um articulador e a direção que comanda, né? Então hoje sou eu, a próxima semana é a Carol, depois o Gama, e a gente vai revezando a função de mediador. A Selma continua com a gente, sempre nos apoiando com a parte pedagógica, e os convidados. Então temas importantes para esse momento. Tá chegando. Olá. Mas... Olá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bom, João? Tudo bem. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar a bater nosso papo aqui, falar um pouquinho da sua trajetória dentro do Elvira como estudante, e a gente vai aprofundando Claro. a nossa conversa aqui. Então conta um pouquinho quando você entrou, como estudante, para se preparar para o vestibular. Claro. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tomás Poggi. Eu sou ex-aluno do Elvira, estudo no Elvira desde 2005. E hoje em dia eu faço engenharia elétrica na Escola Politécnica, aqui na USP. Estou no terceiro ano. Então, entrei no Elvira em 2005, fiquei desde o ensino fundamental 1, passei por todo o ensino fundamental 2, tive aula com a Dai, conheci o João quando ele entrou no colégio. Enfim, tenho muito carinho pelo Elvira. Bem, como foi a minha preparação, né, para o vestibular? Eu comecei um pouco cedo, eu sabia da importância, principalmente do Enem, na época, era 2014, nono ano. Então eu prestei o Enem desde o meu nono ano do ensino médio, né? E é interessante isso, porque quando você presta tão cedo assim o Enem, você tem muita menos carga, porque teoricamente você não tem nada, você não teve nada na matéria. Se você faz no segundo ano o Enem, você já teve 2/3 da matéria, então de certa forma você está esperando alguma notinha aí. Mas quando você faz no nono ano, é sem carga, você faz mais para só ver como é que é o tipo de prova, e eu acho que isso foi uma experiência que me ajudou bastante. Então desde do nono ano eu presto o Enem. A FUVEST, no caso, eu faço USP, né? Então eu gostaria de pleitear desde o ensino médio uma vaga na USP, então eu me foquei também para tentar estudar para a FUVEST, né? No caso, a FUVEST eu prestei só no segundo ano do ensino médio, dada a característica do vestibular, que é um pouco mais conceitual. Então realmente não faz sentido você fazer a FUVEST se você não teve pelo menos metade do conteúdo do ensino médio. Bem, sobre o Enem, né, na época que eu fiz o Enem, não estava muito certo como é que ia ser essa adesão, por exemplo, da USP ao Enem. Então tinha algumas faculdades que estavam começando a aderir agora ao Enem, algumas faculdades estaduais, e a gente não tinha muita certeza como é que isso ia funcionar. Eu sabia que isso poderia dar certo, então eu sempre me dediquei para o Enem. Mas hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, eu estou matriculado na Escola Politécnica em Engenharia Elétrica pelo Enem. Eu passei na Poli pelo Enem, Eu também passei na Poli pela FUVEST, eu prestei os 2 vestibulares, mas eu não passei no curso que eu queria pela FUVEST, eu passei no curso que eu queria pelo Enem só. Só que assim, na minha preparação para o Enem no ensino médio, teve um grande diferencial, que eu acho que foi uma ferramenta que começou a ser implementada quando eu estava no ensino médio, eu acho que fez toda a diferença na minha preparação, que foi a ferramenta Geek. A ferramenta Geek começou a ser implementada com a minha turma, né, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, e a gente teve a oportunidade de utilizar ela, né, que você faz simulados bastante diversos sobre diversos temas do Enem, né, bem focados em estilo de questão do Enem, e ele te dá um relatório bem detalhado sobre quais são as suas deficiências, o que você está acertando mais, o que você está errando mais. E isso é ótimo, porque é uma maneira de você conseguir direcionar os seus esforços para aquilo que vai conseguir te trazer resultado.
Então você não se sente perdido. É mais um norte para você poder se orientar nesse mar de disciplinas que é o vestibular, porque é complicado para um aluno de 15 anos poder determinar e estruturar uma estratégia de estudo, não é fácil. Então eu acho que o Geek para mim foi realmente um diferencial, assim, completamente sobre como foi a minha preparação. Legal. Bem, passando um pouco aí, né, para o começo do ensino médio. Uma coisa muito importante, uma dica que eu quero dar aqui para os vestibulandos. Se você acha que a universidade que você gostaria de fazer, ela dá para entrar nela pelo Enem, se você sabe que dá para entrar nela pelo Enem, ou se você acha que dá para entrar nela pelo Enem, tem um documento que você deveria muito consultar. Eu sempre brinco que tem 2 documentos que todo vestibulando tem que ler e tem que ler inteiro. Primeiro é o manual do candidato da FUVEST, se você tiver interesse em fazer FUVEST, não tem que ler o manual do candidato, mas tem que ler o manual do candidato também da Unicamp, se você quiser fazer Unicamp, tem que ler o manual do candidato, tem que ler o manual do candidato da VUNESP, tem que ler, você tem que estar dentro, você não pode ter surpresa, você tem que estar preparado e saber aonde você vai estar pisando. E aí, no caso do Enem, tem uma coisa muito bacana que você pode pesquisar, que é o famoso termo de adesão ao Enem. Então, toda faculdade que adere ao Enem para oferecer vagas de graduação, ela tem que enviar um documento para o MEC falando como que vai ser essa admissão, quantas vagas vão estar disponíveis, como é que vai ser calculada a média na hora do SISU. Então, aqui é uma dica preciosa, gente, porque o SISU é um mar negro, ninguém sabe como é que funciona aquele negócio direito, super difícil de entender, então eu só fui entender quando eu tive que me inscrever. Então, pesquisem sobre esse termo de adesão, que lá ele define qual é a porcentagem, digamos assim, né? Qual que são os pesos de cada disciplina, cada área do conhecimento na hora de fazer seu cálculo da média. Então, por exemplo, a Poli, que também oferece vagas pelo Enem, ela valoriza muito muito maior peso para matemática do que para redação. Então eu sabia que se eu não fosse tão bem na redação, eu poderia conseguir ir bem em matemática. Então é super importante você ler esse termo de adesão ao Enem. Então a USP tem termo de adesão ao Enem, acho que a Unicamp também tem, se eu não me engano. Todas as faculdades federais têm. E lá você pode ver como é que é o cálculo da média. E é por isso que a média no SISU é diferente para cada faculdade. Porque cada faculdade, cada curso, tem um peso diferente para cada disciplina. Legal. Vamos continuar aqui. Pode continuar. Agora... Oi? Pode continuar com as dicas. Legal, vamos continuar aqui. Bem, no segundo ano do ensino médio as coisas começaram a... Bem, já tive metade de todo o conteúdo do ensino médio, e aí eu achei que já era um bom momento para eu começar a prestar atenção na FUVEST, né? Então foi o primeiro ano que eu fiz FUVEST, eu fiz no segundo ano, e aí eu fiz um segredinho aqui para eu garantir que eu ia tentar a segunda fase, né? Porque assim, a FUVEST ela é composta por 2 fases. Tem a primeira fase, que é a mais famosa, que você é só de assinalar, mas o que te bota lá dentro, efetivamente, pela FUVEST, é a segunda fase. Porque na segunda fase você vai competir 4 pessoas para cada vaga, e aí são questões dissertativas que você pode receber meio certo, inclusive, e aí você vai receber no final se você entrou ou não. E aí o que acontece, né? Normalmente, quando você não está formado ainda no ensino médio, você se inscreve como treineiro. Só que a nota de corte para treineiro da primeira fase para a segunda fase é 50 pontos, o que é um pouquinho mais da metade da FUVEST. E eu não tinha confiança suficiente de que eu ia conseguir tirar essa nota para conseguir treinar a segunda fase. Então eu me inscrevi num curso muito menos concorrido, que a nota de corte era 33, no caso foi licenciatura em Matemática e Física. Não é que o curso é ruim, ele é pouco concorrido, tem poucas pessoas que se interessam em fazer. E aí o que acontece é que você tem uma nota de corte muito baixa. E aí eu era praticamente garantido que eu ia conseguir tirar pelo menos 33 na FUVEST. Tirei, passei para a segunda fase, e aí justamente fiz a segunda fase, pude ver como é que é lá os 3 dias de segunda fase, e inclusive passei no curso. Fui selecionado em primeira chamada para fazer a matrícula, mas não fui fazer, claro, para não prejudicar ninguém, porque eu não estava formado. Legal. A segunda fase da FUVEST, gente, ela é uma coisa pouco comentada. Eu acho que vale aqui eu falar um pouquinho sobre ela, porque ela tem uma importância muito grande e também não pode ser esquecida. Então, o vestibulando que está pensando em fazer FUVEST e tem o interesse,
deve começar a se preocupar também, na hora de estudar, em treinar como ele vai organizar o seu raciocínio na hora de resolver os exercícios. Não só resolver do lado e conseguir resolver a questão o mais rápido possível, mas também responder e conseguir organizar o seu raciocínio de uma forma que o avaliador da FUVEST consiga entender quais foram os passos que você fez e possa avaliar você e te dar nota. Então, por exemplo, vou dar mais uma dica aqui valiosa, hein, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas na segunda fase da FUVEST, você não precisa colocar conta no papel. Você coloca, por exemplo, vamos fazer um exercício de física. A Dai daqui a pouco vai entrar, uma homenagem à Dai que vai entrar daqui a pouco. Estou fazendo exercício de física na FUVEST, segunda fase. Eu vou resolver com uma fórmula, eu coloco a fórmula, os nomes das incógnitas, né, das variáveis. Aí na segunda linha eu coloco a substituição dessas variáveis pelos valores numéricos do exercício. E na terceira linha eu coloco o resultado que eu obtive. Já é suficiente. O cara que está corrigindo a sua segunda fase da FUVEST, ele está esperando que você é o melhor cara do mundo. Ele não sabe quem você é. Ele está esperando que você vai passar em medicina com 100 pontos na FUVEST. Entendeu? Então, o ponto é, você tem que resolver sabendo que ele espera que você é o melhor. Então você não precisa mostrar que você sabe fazer conta demais. Ele já sabe que você sabe disso. Enfim. Um ponto aqui que eu queria comentar também sobre preparação para a FUVEST, no caso, né, comentando, eu faço USP, é uma preparação complicada, eu faço poli, é um curso concorrido. Mas quando eu penso, hoje em dia, se eu tivesse que, assim, olhar para tudo aquilo que eu tive no meu ensino médio, né, e ver quais foram as experiências que hoje me diferenciam de algumas pessoas em processo seletivo, que me deixam confiante para tentar uma bolsa de iniciação científica, que no caso eu estou fazendo agora, estou fazendo um projeto contra o Covid-19 aqui na Poli. Então, depois eu conto um pouco para vocês. Mas a questão é que as experiências que hoje eu tenho certeza que são diferenciais e que me colocam no topo, de certa forma, e me colocam no caminho do sucesso, não foram aquelas que me prepararam para o vestibular. Eu acho que foram muito mais as experiências que o colégio, que o Elvira pôde me ofertar, de crescimento pessoal, de crescimento de como Fórum FAP, como participar do Grêmio, eu fui presidente do Grêmio. Então, o Elvira teve esse caráter de preparação, de me oferecer as ferramentas suficientes para eu poder perseguir a escolha que eu quisesse, mas não era uma pressão para todo mundo, porque todo mundo tem que fazer USP, como o João comentou bem. Então, eu acho que eu me senti super seguro para seguir a minha escolha, mas eu acho que as coisas que diferenciam para mim foram essas daí mesmo. E que é importante, como você falou agora, Tomás, assim, o Elvira, a gente dá ferramentas, né? A sua escolha era entrar na FUVEST, né? Entrar na USP, mas a gente dá ferramenta para todo mundo. Nem todo mundo vai querer entrar na USP, nem todo mundo vai querer entrar na Unicamp, a gente não vai querer fazer vestibular agora e ficar um ano fora do Brasil, mas a gente vai dar ferramentas para que cada estudante possa escolher o melhor caminho, né? Para esse momento acadêmico. É isso mesmo. Eu acho que isso foi um diferencial, assim, eu me senti muito bem, eu me sinto super... até estou aqui porque eu tenho um carinho imenso pela preparação que eu tive e por me sentir bem em falar dessa história. Se a gente puder avançar um pouquinho agora para o terceiro ano do ensino médio, onde as coisas ficam mais caóticas, porque se durante o nono ano, primeiro ano e segundo ano, a gente vem chegando aquele iceberg do vestibular lá no horizonte, no terceiro ano é quando a realidade chega. E se a gente imagina que um dia a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder se preparar para o vestibular, no terceiro ano é quando a coisa realmente tem que ser, quando as decisões têm que ser tomadas, quando a gente tem que efetivamente abrir mão de algumas coisas para conseguir se preparar da maneira que a gente quer. No terceiro ano do ensino médio, eu estava um pouco indeciso, um monte de coisa passando na minha cabeça, e eu resolvi tomar a decisão de fazer cursinho à tarde, junto com o colégio, né? Foi uma decisão que eu me arrependo hoje em dia, eu acho que não valeu a pena, me sobrecarregou completamente. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia para o colégio, ficava até 12h50, almoçava até 1h30, então tinha meia hora de almoço só, para dar tempo de chegar no colégio no objetivo, ficar lá até às 7 da noite, e depois voltar para casa de um amigo para estudar junto com quem fazia cursinho comigo, as coisas do cursinho, e depois, por último, só ver as coisas do colégio.
Então, assim, no final das contas, você acaba abrindo mão de algumas coisas do colégio, não se dedica tanto. E no final das contas, eu acho que se eu tivesse pegado esse tempo que eu me dedicava para o cursinho e colocado ele 100% para me dedicar para aquilo que os professores me falavam para fazer, as listas de exercício, revisar a prova que eu errei, estudar as coisas que o colégio já oferecia, eu acho que eu teria sido tão bem preparado quanto. Eu não passei na Poli, mesmo fazendo cursinho à tarde, não consegui, mas graças à preparação para o Enem que o Geek me forneceu, não foi o cursinho, foi o Geek, isso definitivamente foi o Geek, porque eu levava a sério aquela plataforma, eu lia os relatórios, eu estudava as disciplinas que eu estava mais deficitário, eu consegui passar em qualquer federal de engenharia do estado de São Paulo. Eu passei na USCar, eu passei inclusive na do Paraná também, passei na Unifesp, em BCT, então eu tinha escolhas pelo Enem, eu tinha várias, eu só não consegui passar na USP. E aí depois, assim, eu tenho uma frase eu não sei se vocês já têm essa ideia, eu tenho um pouco dessa ideia de que eu quero ter um dia uma frase que eu inventei para falar na roda de Natal, sabe, para os meus netos, sei lá. Tem uma frase que surgiu justamente na minha preparação para o vestibular, foi quando eu decidi continuar mais um ano tentando o vestibular, não entrar na USCar, que é a frase de que nunca deixe o medo fazer as escolhas da sua vida. E para mim essa frase foi muito motivadora e eu levo ela até hoje e foi o que me fez seguir mais um ano tentando e conseguir. Aqui estou na USP, onde eu pleiteava tanto desde o começo. Bem, foi essa minha experiência, João. Não, super experiência. Assim, eu ficaria com você, acho que faria uma live só com você aqui para a gente ter mais dicas, né? E é gostoso ouvir as suas dicas, né? São dicas de estudante, de um estudante que passou por esse processo e que vai contribuir com estudantes que estão aqui nessa live, ouvindo, e outras escolas também, parceiras do Elvira, que possa ajudar. Muito obrigado, eu que agradeço muito a sua disponibilidade de aceitar nosso convite, estar aqui falando um pouquinho da sua experiência, como foi, e quem sabe a gente faz uma live falando desse projeto que você está fazendo aí de iniciação científica, Claro. do Covid. Na verdade foi que uma das grandes coisas legais que aparecem quando você entra na faculdade pública assim, é poder participar de grupos de extensão, e eu fundei um grupo de extensão de engenharia biomédica com os amigos faz 2 anos, e aí a gente agora cresceu bastante, dado a pandemia do Covid, estamos desenvolvendo vários projetos de inovação em saúde contra a Covid, como essa câmara de desinfecção de máscaras respiratórias. Depois a gente conta com mais calma, mas é muito legal. Muito obrigado, tá, Tomás? Eu que agradeço a oportunidade, fico super feliz. Se vocês precisarem tirar dúvidas, dicas, quer saber mais sobre a segunda fase, entra aí no Instagram, me manda um direct. O Sisu, você falou que sabe como é que funciona o Sisu, me manda mensagem se você tem dúvidas sobre o Sisu, a gente pode conversar. Tá bom, gente? Tomás, muito obrigado. Muito um abraço. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar o meu próximo convidado, que é o João, da redação Nota 1000. Para a gente continuar essa conversa sobre a preparação para o vestibular. Deixa daqui a pouco o João está entrando aqui. Oi, João, tudo bem? Oi, João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todos que estão acompanhando a live também. João aqui. Então, obrigado por ter feito o convite também para um parceiro aqui do Elvira. Então, quando eu fui pensar nessa live, de pensar em pessoas para contribuir, então tinha o Tomás na lista para um ex-estudante e parceiros, né? Então, convidar você para falar um pouquinho dessa plataforma, da Redação Nota 1000, como que essa plataforma apoia nossos estudantes, e aí pode contar um pouquinho para a gente, João. E a gente vai bater esse papo. Então, assim, eu queria começar agradecendo o convite também do Elvira, né? É um prazer estar aqui representando o Redação Nota 1000 e agradecer também pela parceria, né, que teve início em 2019. E tanto a coordenação quanto os professores, eles sempre foram muito receptivos a essa ideia de colocar uma plataforma tecnológica para auxiliar, né, no dia a dia e também nesse projeto de preparação dos alunos, né? Como você disse, é uma preparação não para um vestibular específico, né? Mas uma preparação para que o aluno tenha o direito de escolha dele, né? Então, eu fico muito contente do Redação Nota 1000 fazer parte desse projeto com o Elvira e é muito bacana.
Eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência que eu vejo com respeito assim à evolução dos alunos com a redação, né, com a nota da redação. Os alunos costumam buscar assim na internet dicas para escrever uma redação nota 1000, dicas de como desenvolver melhor a redação, e todas as listas vão constar sempre escrever muito. Só que não basta somente escrever muito, né? O aluno pode fazer 20 redações, se ele não aproveitar cada correção, ela não vai ter o mesmo peso. Então, quando o aluno ele faz uma redação, ele precisa voltar, quando ele recebe essa correção, voltar, analisar a correção e ver quais são os pontos que ele deve melhorar, levar essa dúvida para o professor também. É muito importante confiar no professor, né? Então, se você recebe a correção, olhe os seus erros que você pode melhorar, você pode procurar no material didático também, que é importante ter essa confiança, e as dúvidas sempre levar para o professor, para aí sim fazer uma nova redação, né? Não adianta você escrever 1, 2, 3 redações se você não parar para analisar a correção, né? E o Redação Nota 1000 ajuda nessa questão de criar essa tradição no aluno em olhar sempre essa correção. Nós temos na nossa plataforma, é muito fácil você acessar o histórico, né? Tanto o aluno quanto o professor. Então, o aluno do Elvira, agora, por exemplo, se ele quiser analisar todas as redações que ele realizou ao longo do ano, ele vai colocar o login, a senha e vai ter todo o histórico. Então, ele vai analisar de uma maneira bem fácil. A nossa correção também ela é muito detalhada. Então, hoje em dia, é importantíssimo você trabalhar com dados, porque tem tanto os simulados como a redação Nota 1000 disponibiliza esses dados, né? E a nossa correção, por ser muito detalhada, tem um bandeiramento específico dentro da redação, que infelizmente o modelo de live não possibilita essa demonstração, né? Então quem tiver um pouco mais de curiosidade pode visitar o nosso site depois. Esse detalhamento ao longo do texto vai gerar gráfico de desempenho. Então o aluno, quando ele recebe essa correção, ele vai analisar toda a redação, clicando nas bandeirinhas, vendo todos os apontamentos realizados pelos nossos corretores. Depois, no caso do Enem, por exemplo, ele tem uma análise geral em todas as competências. Na competência 5, por exemplo, ele sabe exatamente quais elementos ele não colocou e o que impossibilitou ele de tirar essa nota máxima na competência 5. E na competência 1, por exemplo, com os dados gerados, ele consegue analisar qual foi a maior carência. Então, na competência 1, o aluno consegue analisar, por exemplo, que vírgula foi o que mais tirou a nota dentro daquela competência. Na competência 2, na 3 e na 4, funciona da mesma maneira. Então, ele sempre vai analisando cada carência para poder melhorar, né? O Redação Nota 1000 ele conta também com uma ferramenta que é muito importante para criar esse hábito, que é a reescrita. E é uma ferramenta muito utilizada também pelos professores do Elvira. A reescrita funciona da seguinte maneira: o professor criou a tarefa inédita, o aluno fez a redação, teve a correção. Oi, pessoal, cortou um pouquinho? Não, agora... Perfeito. Então, o professor vai criar uma tarefa de reescrita, que ele vai selecionar essa tarefa inédita. O aluno, para fazer essa segunda redação, ele vai analisar a correção da primeira redação e vai mudando os pontos apontados pelo corretor. Então, essa tarefa de reescrita vai criando esse hábito de análise da correção. O que acontecia muito antigamente, e a maior dificuldade do professor, é de passar essa noção de projeto de redação para o aluno. O aluno recebia uma nota ruim, engavetava essa redação. Recebia uma nota ruim, já colocava no meio do caderno e nunca mais ia olhar essa redação. Então, com esses recursos visuais, o aluno tem essa noção de projeto de redação, ele vai perceber que cada redação é fundamental na redação que ele vai fazer nos vestibulares. Cada apontamento do corretor, cada tema que foi um desafio maior, cada dificuldade que ele passou ao longo do ano, ele tem que extrair o máximo. E a gente sabe, por exemplo, que esse ano é um ano muito atípico, os alunos estão tendo muita dificuldade, só que a gente percebe pelo Elvira que dá todas as ferramentas para amenizar ao máximo essa questão desse ano tão difícil, né? Então, os alunos têm que aproveitar essa oportunidade, utilizar esses recursos do Redação Nota 1000, que foram com a parceria do Elvira, fazer essas redações, levar essas dúvidas para os professores, confiar no material didático do Elvira, confiar muito nos professores. Eu concordo com o Tomás quando ele fala que, às vezes, procurar um material igual um outro cursinho acaba sobrecarregando. Então, confia nas parcerias que o colégio disponibiliza para você. E confia sempre no material didático e nos professores. Então, era mais essa dica, né?
eu vejo que os alunos sempre ficam procurando essas dicas O e João, nunca fazem essa análise de correção, né? Então, você falou oi, caiu um assim, pouquinho? que a Coelvira a gente não prepara para uma única universidade, a gente prepara os da ferramentas, né? A redação Nota 1000, que é que Uhum. você pode falar para a gente, ela passa por redações também de várias universidades, sabe, uma específica da FUVEST, da Sim, Unicamp, como funciona isso para que o estudante tenha sim. noções, né, de como da escrita, né? Então, nós temos os temas para a Unicamp, uma grade específica da Unicamp, com professores, com corretores treinados, temos uma grade específica para a FUVEST, para o Enem, temos professores também que corrigem para o fundamental, então desde o sexto ano a gente oferece. Os nossos corretores, eles passam por uma análise curricular, então são todos corretores formados na área, são corretores que passam por um processo de calibragem, então nós temos muitos corretores que trabalham com o Enem Real, por exemplo. Mas só que às vezes esse corretor do Enem Real ele não funciona para a FUVEST, porque ele pode perder um pouco dessa calibragem. Então a gente tem sempre muito esse cuidado, né? E a gente tem um trabalho muito próximo com os professores também, né? Então, por exemplo, às vezes os professores querem colocar uma proposta. A gente tem um banco de temas muito extenso, só que eles também têm essa opção de cadastrar uma proposta elaborada por eles ou do material didático. Então eu sempre estou conversando com os professores do Elvira, eles me passam propostas para poder cadastrar na plataforma para os alunos trabalharem. Então a gente dá muitas ferramentas para poder os alunos desenvolverem da melhor forma, né? E sempre ficando registrado, né? Então, por exemplo, a FUVEST, todas as redações que o aluno do gênero FUVEST vai ter um gráfico específico. Da Unicamp vai ter um outro gráfico para ele poder analisar. Do Enem também. Então ele vai analisando cada competência, cada dificuldade, vai analisando também o estilo de correção, que é bem diferente. Então a gente vai preparando para vários tipos de projeto, né? E no fundamental, por exemplo, dá para preparar o aluno para ser realmente um escritor, ali, né? Não pensando somente no vestibular, mas sabendo desenvolver muito bem a escrita e chegando já no ensino médio também preparado, né? Para pegar todo tipo de banca. Não, e escrever não é fácil, né? Então é um exercício, é uma técnica que precisa de ser desenvolvida e desenvolver algumas habilidades, as competências. E quando você fala dessas bandeiras que sinaliza, né, a redação dos estudantes, eu acompanhei essa plataforma e é importante que vai sinalizando, como você disse, vírgula. Então, o que eu preciso trabalhar com vírgula? Então, eu posso ir buscar minha professora de sala de aula e falar, olha, eu estou com dificuldade, como que você pode me apoiar e desenvolver melhor essa minha dificuldade aqui, né? Sim, então esse feedback bem detalhado, ele possibilita sempre que o aluno, quando ele vai escrever essa segunda redação, ele já tente consertar, né? Até relacionado também à estrutura, ele vai fazendo essa experimentação no outro texto. Aí ele vai analisando, vai se preparando para o vestibular dessa forma, né? Fazendo o texto e fazendo essa análise, sempre em cima do texto. Por exemplo, se o aluno só sair escrevendo as redações e não parar para analisar, os erros que ele comete com vírgula na primeira redação, ele vai cometer na 15ª redação. Então não adianta realmente só escrever. O aluno tem que ficar atento, tem que ler com calma essa correção, ver todos os apontamentos, aproveitar todos os recursos visuais, os dados, para poder realmente montar um projeto de redação. Ele não pode sentar para fazer uma redação sempre como se fosse pela primeira vez. Ele sempre tem que sentar e fazer redação já com aquele histórico, aquela bagagem, para poder desenvolver melhor o texto. Não, perfeito, João. Eu quero agradecer você também. Acho que sua entrada aqui na live é fundamental também para explicar um pouco para a nossa comunidade, para as comunidades as outras escolas e convidados que não conhecem a plataforma, né, de entender como funciona, de como essa plataforma pode ajudar através das análises, dos feedbacks, e que não é uma plataforma rígida, né? Então, quando a gente fala em plataforma, dá a impressão que é tudo mecanizado. Não, que existe uma equipe da Nota 1000 que vai fazer essa correção, que são nossos parceiros, e aí a gente consegue humanizar também isso, né? Não fica Sim. só na plataforma. E até para complementar, a gente tem um trabalho também com alunos de inclusão. Então, até os alunos de inclusão do colégio vão participar da plataforma, vão ter o direito de escrever a redação, de receber esse feedback. Então, realmente, é uma plataforma, por mais que seja tecnológica, tem todo esse lado humano também, né? Que todo colégio, ainda mais no estilo do Elvira, ele precisa dos parceiros, né? Não é só fornecer os dados, né? Ele precisa dessa parceria com esse lado humano também, né?
E você falou que você troca muito com as professoras. No caso, é a Luísa, que acho que fica no médio, a Isso, Bia, e o João você também. troca. João também. E o João. Uhum. O meu Então, é ponto por isso que eu... Sim. lembrando aqui, tá, gente? Ela... Então, por isso que eu falo para confiar muito no... Eu de nome, então meu ponto ajuda aqui com os nomes que eu acabo esquecendo. Mas é por isso que eu falo para confiar muito nos professores, porque realmente eu converso com eles, eu vejo o cuidado que eles têm com cada aluno, né? Então, ao invés de procurar materiais fora do que o colégio fornece, e também utilizar o professor, né? Sempre que tiver uma dúvida, levar para o professor, utilizar os recursos dos parceiros. Então, você já tem tudo, o Elvira já tem tudo para preparar esse aluno, né? Para ele ter o direito de escolher qual universidade ele vai entrar. Então, é um colégio completo. Eu queria agradecer também essa oportunidade de falar com vocês e também dar os parabéns pela maneira que vocês agiram nesse ano tão difícil, né? A questão também da maneira que vocês levaram durante a pandemia e agora nessa reabertura, né? Que foi um projeto muito grande e que vocês colocaram em prática assim com perfeição, né? Que eu tenho acompanhado também. Bom, foi um desafio para todo mundo, assim, isso para a escola, para as famílias, mas eu acho que é isso. Quando a gente age com transparência, desenvolve o trabalho sério, né? Para a gente, educação é algo sério. Então, eles apareceram e a gente foi cuidando de dos dois lados, né? E para que a gente saísse bem dessa pandemia, ainda estamos nela, né? Não acabou. Sim. E aos poucos a escola está voltando no presencial, mas ainda com algumas restrições, mas esse processo dos meninos, homens, mulheres, né? Eu vou sempre chamar de meninas porque são alunos, né? São estudantes, então para mim são os meninos e desse processo, né? De escolha. A escolha é muito complexa, né? Para você nessa Sim. idade, 6 a 7 anos, estar preparado. O Tomás trouxe muitas ideias e sugestões importantes aqui para a gente. Obrigado, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu vou trazer a Dai Obrigado. para bater um papo aqui e finalizar a nossa conversa. Tchau, tchau, João. Tchau, obrigado. Agora eu vou chamar a Dai, que é a nossa gestora, e ela vai contar um pouco melhor sobre todo esse trabalho que o Elvira realiza com os estudantes e quando e como a gente reinicia aqui no Elvira, né? Que é importante. Oi, Dai, tudo bem com você? Oi, João! Primeira live! Estamos em salas separadas apenas, estamos aqui no Elvira. Aqui na biblioteca com o gatinho. Obrigado por você ter aceito. E eu não sabia também a primeira live da Dai, então obrigado, Dai, por ter aceito. Muito obrigado. Imagina, João, prazer estar fazendo aí a primeira live com você. Tá, Que bacana, um assunto tão relevante, né? Tão interessante. Sim, trouxe aqui o Tomás, trouxemos o João também para conversar, que é o nosso parceiro. Conta pra gente, como gestora, que você acompanha de perto os estudantes, de como que a gente prepara os estudantes também, né? Como que a gente cuida deles aqui. Então, boa tarde aí para todo mundo. Enfim, obrigada pelo convite, João. Que responsa, hein? 2 convidados aí anteriores, ó, de peso. Tomás, um querido, ele tá sempre muito junto aí com a gente, né? A gente tem essa cultura, eu acho que no Elvira, né? Os estudantes se formam ali, 3º ano, mas o contato não acaba, né? A gente sempre fica em contato e eles acabam agregando depois muito pra gente, né? Eles trazem um retorno muito grande. Então, foi bem óbvio. Eu conversar com o Tomás, ele falou assim, eu tenho um projeto, eu posso apresentar para vocês para o ano que vem? Eu falei, claro, é super bem-vindo. Assim, já de quero trazer de novo aqui. Dos estudantes eles estão aqui presentes, depois voltam como colaboradores. Isso é importante para a gente. É muito legal. E também os parceiros, né? Hoje a gente chamou aí o João, do Redação Nota 1000, e é muito legal ver como que os parceiros, eles não acabam sendo só aquela empresa distante que entregam, né? Tem uma entrega para a gente, pronto. Não, a gente tem uma troca muito grande, né? Então, é com a Geek, é com a Humana, é com a Redação Nota 1000. Eles atendem vários pedidos nossos da equipe de professores. Então, quer dizer, tem uma troca muito grande para essa construção, né? E aí, enfim, todos esses estão envolvidos aí nesse projeto de preparação, né, para o vestibular também.
Então, vou falar um pouquinho disso. Só para começar, João, como que o Elvira, na verdade, possibilita essa preparação para cada um dos estudantes, né? Como você disse, cada um tem um interesse diferente, né? Então, tem gente que realmente ali, igual o Tomás, né? Ele tinha essa busca pela FUVEST, quer entrar ali na Escola Politécnica, e ele alcançou o sonho dele, né? Ele trouxe até aquela frase linda, né? Não deixe o medo paralisar, né, seus sonhos. Acho muito legal. E aí, como que a gente, né, fornece as ferramentas necessárias para o estudante seguir o sonho que ele quer seguir, né? Então, acho que faz parte, assim, de duas dimensões muito grandes essa preparação, né? Uma tem muito a ver com um projeto de vida, né, que, enfim, vou abrir um pouquinho aqui e explicar, e outra tem muito a ver com a preparação para o desempenho, né, acadêmico mesmo ali. Eles têm que fazer uma prova, né? Então, como que a gente, né, academicamente, prepara esse estudante? Então, pelo primeiro ponto ali de projeto de vida, tem também dois viés ali dentro, né? Um muito focado, né, no C, do autoconhecimento, né? E outro que é qual vai ser a sua escolha. Então, quais as possibilidades, o que eu posso escolher? Então, a gente tem que levar isso tudo para eles, né? Então, o conhecer a si tem muito a ver com o trabalho que a Humana faz, né? A Humana é outro parceiro aí nosso, o Marcos e o João, estamos há muito tempo aí, né, no Elvira, alguns anos aí trabalhando, e é um trabalho que não é lá do terceiro ano só. Ele começa no 9º ano, né? Por quê? Porque o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, autogestão de tempo, isso tudo é um processo, né, longo, e é bem no período ali que eles têm um salto de desenvolvimento, né, de maturidade muito grande. O Tomás trouxe isso, né? Quando ele chegou no terceiro, aí ele falou, caramba, né? Eu tenho as minhas escolhas ali para fazer. Né? Então, como que eu me preparo? Então, quando a gente traz a Humana, tem essa preparação que vai sendo, né, gradativa, assim. Então, é muito o se olhar, o olhar em relação ao outro também, né? Então, como eu lido com o outro e como eu sou um cidadão agente de mudanças do mundo também, né? Então, a Humana é uma grande parceira aí que traz esse aspecto socioemocional muito forte, assim, né, nesse trabalho que eles fazem aqui dentro. Outra possibilidade de escolhas, né? Então, poxa, quais são minhas possibilidades assim que eu termino o meu terceiro ano do ensino médio, né? Então, a gente tem algumas ações para isso, né? Mesmo o IBIU hoje, que está rolando agora, né? Enquanto a gente está falando aqui na live, eles estão finalizando lá. Quando eu montar a live, eu queria trazer estudantes aqui do terceiro para conversar. Aí não consegui porque eles estão no IBIU, né? Então, eu não falei, não vou tirá-los dali, porque é importante participar. Então, tinha esse daí também, né? Sim, e aí é um projeto que é feito por eles, né? Semana passada foi falado bastante disso, né? De, nossa, quantas competências estão sendo desenvolvidas aí e que não vão ser só usadas ali nessa experiência, né, da prova de vestibular, mas também que eles vão levar para a vida. O Tomás trouxe isso também, né? De quantas coisas que ele na faculdade experienciou. Quando a gente fala, por exemplo, do projeto de iniciação científica, né, que para a gente é um componente curricular, então a gente tem 2 aulas por semana, desde o 9º ano até o ensino médio de iniciação científica. O estudante, ele tem ali o espaço que ele vai fazer uma escolha, que é qual clube de iniciação científica eu quero participar. Então, tem um clube de habilidades digitais. Poxa, eu gosto de jogos, né? Quero tentar alguma coisa aqui. Ele pode escolher lá no 9º ano. E pode ser alguma coisa que ele vai entrar em contato e às vezes ele fala, nossa, zero interesse. Não era nada do que eu queria. Então, ele tem a possibilidade de fazer esses testes, né? Num lugar seguro, que é a escola, né? Então, a gente tem esse movimento, assim, com a iniciação científica, que é trazer muito o que a gente tem ali, né? Tanto das profissões, quanto dessa parte acadêmica, para um contato mais próximo, né? Do estudante do ciclo básico. E também a gente traz a jornada de profissões, né? Para que eles consigam ter as possibilidades de escolha. A jornada de profissões, enfim, até ano passado, né? São momentos variados aí ao longo do ano. Então, visita em universidades, e aí eles têm interesse em algumas universidades, poxa, quero visitar. Então, a gente levava até lá e também trazia, né, os profissionais aqui, ou mesmo as universidades, para conversar com eles, para dizer como que é a experiência, como que é o mercado de trabalho. E esse ano, né, por conta aí da pandemia, a gente fez a nossa primeira jornada de profissões, que foi totalmente à distância, né? Totalmente remoto, online aí. E foi bem bacana, faz um mês, foi no dia 12 de 13 de... Você foi mediador.
Muito legal. E aí a gente até mandou um convite, né, para as famílias, né, para a Sim. comunidade toda, de quem quisesse participar. Exatamente. E foi numa dessas que o Tomás também participou, então, mais uma vez que ele esteve aqui, né, participando e trazendo essa experiência dele, né? Porque, além de profissionais, é muito bacana também ouvir os estudantes ali da graduação, né? Porque você entende como que a faculdade funciona, né? Como são as matérias, o que é difícil. Então, essa troca é muito importante para que essa escolha seja feita ali para o estudante do terceiro ano. Além disso, né, a gente teve essa parte de troca com os profissionais pela manhã, e aí na parte da tarde a gente teve a troca com as universidades, né? Porque além de escolher a carreira, né, é onde eu vou estudar. Então, as universidades vieram, teve até universidades internacionais, para quem tem interesse de fazer um application nos Estados Unidos, ou algumas universidades, inclusive de Portugal, que aceitam o Enem, né? Então, foi um espaço muito aberto, democrático, assim, que teve uma troca muito, muito bacana, foi muito rico. Outra dimensão, além do projeto de vida, né, que a gente falou, então esses são os programas muito pensando, né, nas escolhas, tem também o do desempenho acadêmico, né? Então, como que a gente prepara esse estudante mesmo para chegar aqui, naquele momento de sentar na cadeira e fazer aquela prova, né? Então, aí a gente também tem algumas ferramentas, alguns parceiros, né, e alguma preparação ali muito específica. Então, a gente tem o Geek Test, que é aplicado, né, hoje, esse ano, né, foi aplicado, inclusive, a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, sendo que ali para primeiro, segundo e terceira série do ensino médio é um simulado voltado da matriz do Enem. Então, ele é muito específico, com as questões ali, né, muita coisa que traz essas habilidades e competências que são trabalhadas no Enem. Certo. E aí, o que acontece com esse simulado? Não sei você, João. Tinha um tempo que eu na escola fazia simulado, e aí eu recebia só uma folhinha falando, você acertou 40% de história. E no meu caso, era sempre ali 80%, 90% de física. Estou me gabando aqui, não. Mas história não era o meu forte, geografia também não, viu, Lu? E aí, o que eu fazia? Eu olhava aquilo e falava, beleza, eu preciso estudar história, eu preciso estudar geografia. Mas eu ia estudar quase randômico, assim, porque eu não sabia exatamente o que eu tinha que estudar, tinha umas questões lá que eu errei, né? Era o máximo que eu conseguia ver, mas o que faltava para eu ter habilidades voltadas específicas, né? Para que eu pudesse melhorar meu desempenho. Então, hoje em dia, a gente conta com os dados, e a gente traz os dados ao nosso favor, para a gente também não ficar gastando tempo, né? Com coisas, por exemplo, eu ia estudar, nossa, como eu estudei Idade Média, mas eu fiquei ali na Idade Média, porque para mim tinha que estudar história, eu ia para onde era mais confortável também, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, o que a gente tem? O Geek Test, né, assim que ele é realizado, depois ele vai, esses dados, né, eles sobem para uma plataforma, cada estudante tem o seu perfil, e cada estudante, ele consegue ver o seu resultado, o seu desempenho. E aí ele consegue ver também que habilidades que ele tem que melhorar, né, e onde que ele tem que atacar ali, né? Então, os dados ajudam muito nesse sentido, né? Onde que eu vou atacar ali, né, de onde que eu vou pegar mais firme para poder ter um desempenho melhor. E também a gente usa, né, como escola, esses resultados, né? Então, cada professor ali tem a visualização desses resultados da turma e traz também para o planejamento pedagógico. Então, nosso planejamento ali das aulas é mensal, a gente faz com o Canvas, né? Quem não conhece o Canvas, fala com a Lu aí, a nossa Lu Canvas, né? A gente já teve aí algumas pílulas de conhecimento no Instagram, né, sobre o Canvas também, que é uma ferramenta que a gente usa. O que foi, João? Desculpa. Teve live também explicando o que é o Canvas, né? Então, para quem não conhece. Exatamente. Então, o Canvas, ele é uma ferramenta de organização, né? Que ele pode ser usado tanto na criação de um evento, mas a gente também usa como uma ferramenta pedagógica, né? Então, o Canvas, ele mostra ali o que naquele mês vai ser estudado quanto a objeto de conhecimento, que habilidades vão ser desenvolvidas, né? Qual que é o objetivo, onde eu quero chegar, né, naquele mês, e quais são as propostas metodológicas que eu vou utilizar também para chegar nesse objetivo. Então, ele é muito claro, ele é feito de uma forma colaborativa com os estudantes,
E com a plataforma do GeekTest, a gente consegue extrair ali resultados preciosos de onde a gente tem que atacar ali, né? De trabalhar e falar, beleza, habilidades que precisam ser mais desenvolvidas nessa turma. Enfim, o GeekTest, então, traz bastante essa ajuda aí para o ensino médio, ele é todo esse modelo Enem. No nosso tempo, eu queria que você focasse também no Geek One e no Arrase, que a gente está com tempo. Bom. Desculpa o tempo, é verdade, eu tenho tempo, né, João? Tempo. Beleza, eu vou falar um pouquinho. O Geek One. E do Arrase. Ai, desculpa, a Selma vai brigar comigo, meu Deus. Bom, o Geek One, né, ele também, né, é uma ferramenta da Geek ali, é o material que a gente usa, né, nosso apoio pedagógico. E agora ele tem uma ferramenta que chama plano de estudos, né, que é individualizado. E aí a gente traz de novo a ideia da personalização. Cada estudante tem um plano de estudos diferente. Por quê? Porque ele é extremamente feito para aquele estudante. Ele cruza esses dados de GeekTest, Geek One, de como que está sendo essa, né, produção dele, e consegue dizer o que ele precisa estudar mais, o que ele está mandando bem, eles usam, né, esses termos assim. Então, o que está bom, o que precisa aprimorar. E aí ele dá ali sugestões da semana para que ele possa fazer esse estudo, essa rotina de estudos. Tá? Então, tem também esse plano individualizado do Geek One. E tem o Arrase, né? O Arrase, que são as aulas de revisão, né, que no Elvira. Foi um projeto que começou no ano passado, muito por conta disso que o Tomás trouxe. A gente viu que tinha uma necessidade, né, de ter aulas específicas que, às vezes, vestibular tem aquelas pegadinhas, tem coisa que sempre cai ali na FUVEST. Física sempre vai ter aquela questão do pêndulo, que é uma coisa muito específica, né? Então, a gente pensou, ok, vamos fazer aulas preparatórias específicas para esse tipo de desafio. Para quem quer prestar uma FUVEST, Unicamp e mesmo para o Enem, né? Porque a gente trabalha também com o Enem. Como que essas aulas são previstas, né? A gente escolhe assim aleatoriamente, hoje vai ter aula de porcentagem. Não, a gente tem um estudo por trás disso. Então, a gente cruza duas informações. Uma delas é o que tem caído mais nos últimos 10 anos no Enem, na FUVEST, na Unicamp. Então, a gente tem um levantamento, né, desses conteúdos e habilidades. A gente cruza isso com o resultado do GeekTest daquelas turmas, né, de terceiro ano. Então, o Arrase, primeiro, que é só para terceiro ano, tá? Sim. E aí a gente cruza com esses dados e fala, beleza, quais são, então, as habilidades primordiais que a gente tem que trabalhar ali, né, no Arrase, e muito com esse viés aí do... Oi. E voltei. Né, de trazer esses conteúdos e com professores que são específicos de cursinho. Então, a gente tem esse trabalho aí, são 4 aulas por semana, não sobrecarrega como fazer um cursinho, né, em paralelo, muito do que o Tomás trouxe, né, que causa exaustão, mas de um jeito que seja muito orgânico com o que ele já tem aqui no regular. São 4 aulas semanais. Que dias que acontece hoje? Sexta-feira. Sexta-feira acontece das 4 às 6. É sempre no esquema de dobradinha. São 2 aulas sequenciais da mesma disciplina, tá? Então, é de sexta-feira, das 4 às 6. E no sábado, das 10h30 ao 12h30. Perfeito. Isso começou quando, Dai? Isso começou ano passado. Foi um projeto que a gente começou a partir do meio do ano. E esse ano a gente começou mesmo em março, tá? Ok. Esse ano foi o ano inteiro com a Arrase, mesmo à distância, a gente não parou. A gente foi para o formato online, igual a gente fez com as aulas, né? E continuou, os estudantes estão participando aí, bem bacana. Que tem até anotado aqui, você fala muito de personalização, né? E cai muito de cima quando a gente fala assim, a gente oferece caminhos, né? Porque a gente está personalizando isso. Então, as escolhas, cada estudante vai fazer a sua, mas como instituição, eu tenho que garantir essas ofertas, esses caminhos para eles, né? Então, quando a gente fala em personalizar, também é importante que aí vamos fazer também mais uma propaganda. A gente tem lives falando de personalização, né? Porque é importante, são assuntos que hoje para a gente é valioso, né? Para a gente entender esse processo da educação, da personalização, que não é mais um grupo, a gente não caminha um bloco, né? Então, são esses caminhos individuais. Sim, e aí a personalização traz muito a eficiência, né? Então, quando eu olho para mim, vejo as minhas dificuldades, né? Com todas as plataformas que estão me indicando esses dados, né? Então, como que eu, indivíduo,
posso me potencializar. Isso é muito importante nessa eficiência. Ai, muito obrigado. Ai, obrigada, João. Foi um grande prazer. Papo. Eu falei assim, eu falei para todos os convidados, é um bate-papo, não tem nada de medo, pode vir conversar com a gente. É uma coisa leve. A Samira escreveu aqui no chat que eu vi, é uma live leve, é isso mesmo, é um assunto leve, é um assunto importante, mas a gente tem que tratar de uma maneira leve, e isso que é gostoso para virar uma conversa. E agora eu vou chamar a Selma, que ela tem um milagre de fazer um trabalho de 8 minutos aí para finalizar a nossa live. Desculpa, Selma, peguei tempo seu. Beijo, querido. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar a Selma para conversar, para ela fechar nossa live de hoje, nossa sexta-feira fria aqui em São Paulo. Hoje está um dia cinza. Oi, Selma, tudo bem? Tudo bom? Selma, Bom, eu fico. uma vez eu tenho um desafio para você. Você tem 7 minutos apenas, tá bom? E mais uma vez, desculpa. Não, foi muito bom. Até porque são informações muito válidas e necessárias, principalmente para os alunos, né? E eu acredito que de tudo, né, a reflexão que se faz de tudo que foi dito, né? Primeiro que eu abro com justamente a frase do Tomás, né? Nunca deixe o medo fazer as escolhas da sua vida. E esse momento de conclusão do ensino médio, né, e de decisões para a vida, né, o adolescente se confronta com muitas decisões, né, porque ele está na adolescência, já finalizando a adolescência, né, já nos momentos, tendo que decidir coisas, né, que a princípio antes era para a vida toda. Hoje a gente sabe de que nem sempre é assim, a gente pode retomar e voltar, e ir e vir, não tem problema, mas de qualquer forma são decisões muito sérias, né? E aí esse momento eu chamo sempre, né, como eu sou muito uma pessoa que gosta de imagem, né, bem imagética e visual, então eu vejo, né, nessa cena uma encruzilhada, né? Um momento de encruzilhada. Então você vai ter que decidir por um caminho, não dá para ficar parado ali, né? E esse decidir por um caminho, às vezes a gente decide com medo, né? E às vezes o medo faz com que a gente não faça nossas grandes escolhas, né? E às vezes a gente está lá adiante e a gente olha para trás e não era isso, aí volta tudo de novo. Então, o medo nunca foi o bom companheiro nesse momento, apesar de que o medo é importante na nossa vida, né? Dinamiza a vida. Então, essa é a primeira situação, né? Nunca faça escolha por medo ou por um descrédito seu, né? Olha, eu não consigo isso. Então, o Tomás também trouxe isso. Na hora que ele decide entrar na USP e ele decide de que ele teria que se preparar para o Enem, ele faz isso no 9º ano, né? E uma coisa muito engraçada é que essa escolha, essa decisão não pode ser da escola, né? E muitas das questões da família e dos alunos ainda fica muito batendo nessa tecla, né? Por que a escola não tem um modelo, né, desafiador, né, que leve todos para a aprovação na USP, né? Porque nem todos têm esse interesse, né? Nem todos têm essa visão para si. Então, portanto, a escola precisa ser para todos e para cada um, né? E aí ele traz essa reflexão do que ele aprendeu no Elvira e que trouxe para ele um diferencial, né, muito raro e caro, principalmente dentro do mercado de trabalho, e quanto que ele ainda está, né, nutrindo, né, e tendo as decisões deles e vencendo as batalhas deles com esse diferencial. E aí esses diferenciais, né, por hora, claro que passa por todas essas decisões que ele tomou, tem a ver também com um pouco do que ele é, né? Então, esse projeto de vida que o Elvira traz para o centro das discussões do ensino médio, ele é extremamente importante, não justamente por essa importância está na proposta do novo ensino médio, né? Ajudar os meninos a aprender a escolher, né? E aprender a escolher é saber de si, primeiro, né? O que eu tenho, o que eu não tenho e o que eu vou buscar. Aí nessa busca, eles disseram bem, né? Essa busca, se eu me preparo para qualquer coisa, eu preciso saber o quanto que eu estou preparado. Então, esse feedback, essa parada
para ver, né, o que eu conquistei, o que eu não conquistei, o que eu preciso conquistar, que as plataformas aí ajudam bastante, né, isso ficou bastante claro. Seja lá o que a gente fizer, é bom ter uma paradinha para saber, né, se eu estou no caminho certo, se eu não estou, o que eu estou conquistando, né, e depois essa segurança, né, de desenvolver todas essas competências emocionais que poderão paralisar você, mesmo que você faça um investimento todo acadêmico. Pode ser que você, no emocional, você não consiga responder à prova, né? E tem uma hora do médio, que principalmente a terceira série e o final da segunda, que é aprender a responder à prova. Não pode ser diferente, e por isso mesmo que a escola traz, né? E eu estava vendo, nem sabia dessas coisas todas que tinha dentro do Elvira, né? Para o preparo. Ó, você quer mesmo passar? Tá, eu vou colocar todas as possibilidades aqui, Sim. né? E diante do foco que você tem, usar essas possibilidades. Então, eu acredito que é um modelo que justamente se interessa por todos, né? E dar a condição para todos, sem estressar ninguém com os projetos particulares, né? Quem quer ficar estressado e que sabe que a sua exigência é maior, que desenvolva o seu caminho e a escola está ali para ajudar. E quem acha que não, também desenvolve e a escola está ali para ajudar. Então, isso é ser escola de todos e para cada um, né? Acho que eu fui rápida dessa vez. Foi ótimo, Selma. Mas é isso mesmo, a escola tem esse olhar de preparar para todos e olhar para cada um, né? A gente precisa ter isso, porque a gente não pode colocar todo mundo num único pacote e falar vamos todos para a FUVEST. Não são todos que querem, né? Então eu tenho que respeitar o que não quer e também tenho que respeitar o que quer. E aí, isso a escola abrir essas possibilidades, essas oportunidades, a gente dá oportunidade. E aí eles vão criando, vão traçando os seus caminhos. Isso que é importante. E aí, quando o Tomás traz isso, né, muito bonito na fala dele, a escolha é dele. A escola deu, ele sabia o quanto ele perdeu, ou não perdeu também, aí ele vai mais para frente, decide se perdeu ou não perdeu, mas assim, a escolha foi dele, né? Eu quis esse caminho. Quando ele traz a nota que eu tive no Enem, eu teria entrado em qualquer universidade federal, mas eu não queria. Eu queria esse caminho. E ótimo, e a escola respeitou e foi também para ele importante esse momento, né? O Redação Nota 1000, ele trouxe, né? Mesmo pela parte da redação, a reescrita, quer dizer, você faz alguma coisa, depois você avalia o feito, né? Vê dos seus erros e você reescreve ele. Bom, isso para a redação faz todo sentido, mas para a vida também, né? Esses feedbacks, essas paradas, né? Essas paradas para ver, né? Até onde eu cheguei, o que é que eu preciso revisitar, elas são importantíssimas e nesse momento mais ainda, né? Que é uma revisão de tudo que você aprendeu, né? Para você levar para frente. Então, acredito que foi um bom papo e que quem estava aí atento levou muitas lições para esse momento, né? É um momento muito tenso. Muito obrigado, Théo. Como está calor aí? Bom, muito calor, João. Muito calor. Aqui está muito frio. Muito... Pois é, olha. Obrigado, Selma, mais uma vez pela nossa parceria também. Toda sexta-feira você está aqui com a gente, presenteando com a sua sabedoria e trocando conhecimento aqui, que é muito importante para a gente, tá? Uma linda sexta-feira para você e para nós. E até a próxima sexta-feira. E aí o próximo mediador vai ser a Carol. Então já mudamos de mediador, vai a Carol. A Thelma continua. Os convidados são novos, o mediador muda aqui, Carol. Eu estou sempre por aqui. Um beijão aí para a Facina, que está sempre me mandando mensagem. Comentou tudo. Maravilhoso. Ele é nosso fã aqui, toda sexta-feira ele acompanha. Um beijo. Pois é. Uma ótima sexta-feira pra gente. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau.